O milagre que quebrou as correntes de Felipe. Felipe sempre foi um homem de sorrisos fáceis e mãos trabalhadoras. Aos 32 anos, ele tinha um pequeno negócio de consertos de eletrodomésticos em São Paulo, uma esposa amorosa, a Ana, e 2 filhos pequenos, Lucas e Sofia. Para quem olhava de fora, sua vida parecia estável, até mesmo abençoada. Mas por trás da fachada, Felipe carregava um fardo que o consumia aos poucos, uma dívida que parecia não ter fim. Tudo começou quando ele tentou expandir o negócio. Um empréstimo aqui, um cheque especial ali, e o que deveria ser um investimento virou uma bola de neve. Os juros subiam, os credores ligavam sem parar, e as noites de Felipe se transformaram em pesadelos de contas atrasadas e ameaças de perda de tudo. A pressão era tão grande que ele começou a ter crises de ansiedade, suores frios e uma dor no peito que o deixava sem fôlego. O médico falou em estresse extremo, mas Felipe sabia que era mais do que isso. Era como se uma mão invisível o estrangulasse, roubando sua paz e sua fé. Ana, sua esposa, via o marido se afundando. Ele já não ria como antes, evitava olhá-la nos olhos, e até as orações em família, que antes eram tão presentes, tinham se tornado raras. Até que uma tarde, enquanto Felipe olhava fixamente para uma pilha de contas sobre a mesa, Ana segurou sua mão com firmeza e disse: Felipe, nós não vamos perder essa batalha sozinhos. Deus não nos abandonou. Vamos à Igreja Universal. Lá, eu sei que vamos encontrar uma saída. Felipe hesitou. Ele já tinha ido a algumas igrejas antes, mas nunca com a urgência que sentia agora. Porém, o desespero falava mais alto. No domingo seguinte, eles entraram juntos no templo da Igreja Universal do Reino de Deus, na zona leste de São Paulo. O lugar estava cheio, o louvor era vibrante e o pastor, com uma voz cheia de autoridade, falava sobre a libertação financeira através da fé. Deus não quer seus filhos escravos das dívidas, declarou o pastor enquanto caminhava pelo altar. Hoje é o dia de quebrar essas correntes. Felipe sentiu algo mexer dentro dele. Não era só esperança. Era como se uma faísca de fé, que ele achava apagada, estivesse sendo reacesa. Quando o pastor chamou os que estavam em aflição para irem à frente, Ana puxou Felipe pelo braço. Vamos, amor. Isso é para nós. Com as pernas trêmulas, Felipe se levantou e foi até o altar. O pastor o olhou nos olhos, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma unção que Felipe nunca tinha sentido antes. Espírito de opressão, sai agora dessa vida em nome de Jesus. A voz do pastor ecoava pelo templo, enquanto outras pessoas ao redor também clamavam. Deus é o dono do ouro e da prata, e ele vai abrir o céu sobre você. Felipe sentiu as lágrimas escorrerem. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de alívio, como se um peso estivesse sendo tirado de suas costas. O pastor então pegou óleo e ungiu sua testa, falando: a partir de hoje você não é mais escravo. Você é filho de Deus, e ele vai te honrar. Naquela noite, Felipe não dormiu. Ele participou da corrente de oração, onde dezenas de pessoas se uniram em clamor por suas vidas. O pastor ensinou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé, e Felipe, mesmo com pouco dinheiro, decidiu obedecer. Ele deu o que podia, confiando que Deus multiplicaria. Nos dias seguintes, Felipe começou a frequentar as vigílias de oração. Ele aprendia sobre a fogueira santa, aquele fogo espiritual que queima tudo que não vem de Deus, andava para frente nas campanhas de fé, declarando sua vitória. Ana o acompanhava, e juntos eles oravam em casa, crendo no milagre. Até que 3 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Felipe recebeu uma ligação de um antigo cliente, um homem que ele havia ajudado anos atrás, quando ainda estava começando. O cliente, agora dono de uma rede de lojas de eletrodomésticos, disse: Felipe, lembra de mim? Você me salvou uma vez, consertando um equipamento que ninguém conseguia arrumar. Agora é minha vez de retribuir. Preciso de um técnico de confiança para gerenciar a manutenção de todas as minhas lojas. O salário é bom, e você pode continuar com seu negócio nos fins de semana. O que acha? Felipe quase caiu da cadeira. Era a resposta que ele tanto havia orado. Mas o milagre não parou por aí. Na mesma semana, enquanto organizava seus papéis, ele encontrou um envelope esquecido em uma gaveta, um cheque de um cliente que havia pago adiantado por um serviço, mas que Felipe, na correria, não havia depositado. O valor era exatamente o necessário para quitar a dívida mais urgente. No domingo seguinte, Felipe subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele contou como Deus tinha operado em sua vida. Eu cheguei aqui quebrado, sem esperança. Mas Deus, através dessa igreja, através dos pastores ungidos, através das orações e da minha obediência, me libertou. Ele declarou, segurando o papel de quitação das dívidas. Hoje eu não tenho mais medo.
Eu sei que Deus é fiel. O templo explodiu em glórias a Deus. Muitos choravam, outros levantavam as mãos em adoração. O pastor abençoou Felipe e sua família, reforçando: isso é o poder da fé. Quando você entrega tudo a Deus, Ele faz o impossível. Hoje Felipe não é mais o mesmo. Seu negócio prosperou, sua família está unida, e ele se tornou um obreiro na igreja, ajudando outros que passam pelas mesmas lutas que ele enfrentou. Ele aprendeu que a vitória não vem da força humana, mas da fé inquebrantável e da obediência aos princípios de Deus. Muitas pessoas pensam que a Igreja Universal é só para quem está bem, mas não é verdade, diz Felipe, sempre que compartilha sua história. É para quem está no fundo do poço, para quem não tem mais forças. Porque é lá na nossa fraqueza que Deus mostra seu poder. E assim Felipe se tornou mais um testemunho vivo de que na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres não são lendas, são realidades para quem crê. Um dia, enquanto Felipe ajudava na recepção da igreja, uma mulher chamada Ana chegou com os olhos cheios de lágrimas. Ela mal conseguia falar, tão abalada que estava. Segurava nas mãos um envelope amassado com uma notificação de despejo. O aluguel estava atrasado há meses e o dono do imóvel não queria mais esperar. Pastora, eu não tenho para onde ir. Ela chorou mostrando o papel. Meus filhos vão ficar na rua. Já tentei tudo, mas não consigo arrumar um trabalho fixo. Até os bicos estão escassos. Felipe sentiu o coração apertar. Ele conhecia bem aquele desespero. Lembrou-se da noite em que anos antes, havia entrado naquela mesma igreja com a mesma dor no peito, achando que tudo estava perdido. Mas agora, ele sabia que não havia situação sem saída quando se coloca a fé em ação. Ana, Deus não te abandonou, disse ele, colocando a mão no ombro dela com firmeza. Você veio ao lugar certo. Hoje mesmo, na reunião das 19 horas, vamos orar por você. E eu te garanto, o Senhor vai te surpreender. Ana enxugou as lágrimas, ainda incrédula, mas assentiu. Naquela noite, ela voltou com os 2 filhos pequenos, todos vestidos com as melhores roupas que tinham, embora já estivessem gastas. Durante a reunião, o pastor fez uma oração poderosa, declarando que Deus abria portas onde não havia portas. Felipe, ao lado de Ana, orou com ela, lembrando-a das promessas da Bíblia. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Filipenses 4:19. 3 dias depois, Ana voltou à igreja, mas desta vez não era com lágrimas, e sim com um brilho nos olhos que só quem viveu um milagre conhece. Pastora, eu não acredito! Ela exclamou, mostrando um contrato de trabalho. Ontem uma empresa ligou para mim. Disse que meu currículo tinha sido indicado por uma conhecida e que precisavam de alguém urgente. O salário é bom, e já começo segunda-feira. E o melhor, o dono da empresa adiantou metade do salário para eu quitar o aluguel. Felipe sorriu, sabendo que aquilo não era coincidência. Era Deus agindo, como sempre age quando alguém confia nele de verdade. E tem mais, continuou Ana emocionada. O senhorio me procurou hoje e disse que depois de conversar com a esposa, eles decidiram me dar um desconto no aluguel pelos próximos 6 meses. Disse que sentiu que devia me ajudar. O pastor que estava por perto abraçou Ana e disse: isso é o poder da oração, minha filha. Quando você entrega o problema a Deus, Ele move corações, abre portas e faz o que o homem não pode fazer. Ana não só ficou no apartamento como, em menos de 1 ano, conseguiu comprar um carro usado para levar os filhos à escola e até começou a guardar dinheiro para dar entrada em uma casa própria. Ela também se batizou, e assim como Felipe passou a servir na igreja, ajudando outras mães que chegavam desesperadas. Eu pensava que minha vida estava acabada. Ela testemunhava sempre que podia. Mas Deus usou a Igreja Universal para me mostrar que Ele nunca desiste da gente. Basta a gente dar o primeiro passo de fé. Felipe, ouvindo aquelas palavras, lembrava-se de como sua própria história tinha se transformado naquele mesmo lugar. Agora ele via o milagre se repetindo na vida de Ana, de outros irmãos, e sabia. Cada testemunho era uma prova de que quando Deus está no controle, não há limite para o que Ele pode fazer. E assim, a cada reunião, a cada oração respondida, a igreja continuava sendo um farol de esperança, não por causa de paredes ou estruturas, mas porque ali, entre pessoas com fé, Deus escolheu manifestar seu amor de maneira real, tangível, mudando destinos e escrevendo histórias que o mundo não consegue explicar. Naquela mesma semana, enquanto Ana compartilhava seu testemunho com lágrimas de gratidão, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando um peso que parecia impossível de carregar. Seu filho, Lucas, de apenas 12 anos, estava internado há meses em estado grave após um acidente de carro. Os médicos já tinham dito que as chances eram mínimas, que o melhor era se preparar para o pior. Mas Marisa não conseguia aceitar.
Se Deus é tão poderoso como falam aqui, então ele pode salvar meu filho, ela pensou, apertando o lenço entre os dedos trêmulos. Foi quando uma obreira, percebendo seu desespero, se aproximou com um sorriso tranquilo. Deus não desiste de ninguém, irmã. Hoje mesmo vamos orar por Lucas. Você vai ver, o impossível é a especialidade dele. Marisa não sabia, mas aquela obreira, anos antes, tinha recebido um milagre semelhante. Seu marido, dado como clinicamente morto, havia acordado após uma campanha de jejum e oração na igreja. Enquanto a reunião seguia com louvores que pareciam tocar o céu, Marisa sentia algo diferente. Não era só emoção, era uma certeza que nascia dentro dela, Deus estava ouvindo. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para virem à frente, ela não hesitou. De joelhos com as mãos levantadas, ela clamou, Senhor, eu não tenho mais forças, mas o Senhor disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda move montanhas. Eu entrego Lucas nas tuas mãos. Naquela noite, enquanto Marisa ainda estava na igreja, o telefone tocou. Era o médico do plantão, com uma voz que tremia de espanto. Senhora Marisa, não sei como explicar, mas o Lucas abriu os olhos. Ele está reagindo. Ela não conseguiu segurar as lágrimas. Não era coincidência. Era Deus respondendo na hora certa, como só Ele faz. No domingo seguinte, Marisa voltou à Universal, mas dessa vez, não sozinha. Lucas, ainda fraco mas sorrindo, entrou apoiado nela. A igreja inteira explodiu em aplausos e glórias a Deus. Os médicos disseram que era impossível, mas Deus mostrou que para ele nada é. Ela testemunhou com a voz embargada. Se eu não tivesse vindo aqui, se não tivesse acreditado, hoje eu estaria enterrando meu filho. Mas Deus usou esta igreja para me dar de volta o que o inimigo tentou roubar. Enquanto Marisa e Lucas abraçavam o pastor, Felipe e Ana, que assistiam a tudo, trocaram um olhar de cumplicidade. Eles sabiam, aquele não era um caso isolado. Era mais uma prova de que, quando a fé encontra a ação de Deus, os milagres se tornam rotina. A Universal não era apenas um lugar. Era um campo de batalha espiritual onde o impossível se rendia ao poder de Jesus. E assim, história após história, vida após vida, a igreja continuava sendo o lugar onde Deus escrevia seus maiores milagres. Não por mérito humano, mas porque ali, pessoas comuns aprendiam a confiar em um Deus extraordinário. E Ele, fiel como sempre, nunca as deixava no vazio. Naquele mesmo domingo, enquanto o testemunho de Marisa ainda ecoava no coração dos presentes, uma mulher chamada Rosa, sentada nos fundos do templo, apertava com força um lenço molhado de lágrimas. Ela havia chegado ali arrasada, depois de receber a notícia de que seu marido, o João, um homem forte e trabalhador, havia sofrido um derrame grave. Os médicos foram claros, as chances de recuperação eram quase zero. Se ele sobreviver, ficará paralisado para sempre, disseram com fria objetividade. Rosa não tinha para onde correr. As contas se acumulavam, os filhos pequenos choravam pela ausência do pai, e ela, sozinha, sentia o peso do mundo sobre os ombros. Mas algo dentro dela a levou até a Universal naquele dia. Talvez fosse o desespero, talvez fosse uma voz suave que sussurrava, vá, lá você vai encontrar resposta. Quando o pastor fez o chamado para a oração, Rosa levantou a mão trêmula. Não tinha forças nem para gritar, mas um obreiro, percebendo sua angústia, se aproximou e a levou até a frente. Irmã, Deus vai mudar essa história, disse ele com convicção. Rosa apenas balançou a cabeça, sem acreditar muito, mas permitiu que impusessem as mãos sobre ela. Naquela noite, enquanto dormia, Rosa sonhou com João. Ele estava de pé sorrindo e dizia, não chora, meu amor. Deus me deu uma segunda chance. Ela acordou com o coração acelerado, mas guardou aquele sonho como um pequeno raio de esperança. No dia seguinte, ao chegar ao hospital, os médicos a chamaram com urgência. Sua fé deve ser muito grande, Dona Rosa, disse um deles, incrédulo. O seu marido começou a mexer os dedos das mãos e dos pés. É inexplicável. Rosa caiu de joelhos ali mesmo no corredor, agradecendo a Deus. Não era um movimento qualquer, era o início de um milagre. Dias depois, João abriu os olhos. Fraco, mas consciente. Os exames mostravam uma melhora que a ciência não conseguia explicar. Os vasos que estavam bloqueados simplesmente se reabriram, admitiu o neurologista. Rosa não teve dúvidas, era a mão de Deus agindo através das orações feitas na igreja. Ela havia entregado aquela situação nos pés de Jesus, e ele, mais uma vez, mostrou que não existe caso perdido para quem crê. João não só recuperou os movimentos como, após meses de fisioterapia e muita fé, voltou a caminhar. Hoje ele está ao lado da esposa e dos filhos, trabalhando novamente e testemunhando em cada culto. Eu deveria estar em uma cadeira de rodas ou pior, mas Deus me levantou.
A Universal não é só uma igreja, é o lugar onde Deus faz o que os homens dizem ser impossível. E assim como Marisa e Lucas, Rosa e João se tornaram mais uma prova viva de que quando alguém se entrega de verdade, Deus age. Não por acaso, não por sorte, mas porque Ele é fiel à sua palavra. A cada domingo, novas histórias como essa se multiplicavam naquele lugar. Pessoas que chegavam quebradas com diagnósticos sem esperança, dívidas impossíveis ou vícios que as destruíam, saíam de lá transformadas, com um sorriso no rosto e um testemunho para contar. Porque na Universal o milagre não é exceção, é a regra. Não por causa dos homens, mas porque ali, o Espírito Santo move corações, quebra cadeias e escreve finais felizes onde o mundo só via tragédia. E assim, vida após vida, Deus continua provando que, para quem crê, não há limites para o seu poder. Naquele mesmo domingo, enquanto os louvores ecoavam pelas paredes do templo, uma jovem chamada Ana Cláudia entrou arrastando os pés, como se cada passo pesasse uma tonelada. Seus olhos inchados denunciavam noite sem dormir, e as mãos tremiam ao segurar o papel amassado do exame médico. Câncer em estágio avançado, dissera o médico sem rodeios. Tratamento paliativo. Prepare sua família. Ela se sentou no fundo, onde achava que ninguém repararia em suas lágrimas. Mas Deus já a tinha visto antes mesmo de ela cruzar a porta. Enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, Ana Cláudia sentia algo estranho no peito. Não era dor, não dessa vez. Era como se uma mão invisível apertasse seu coração, não para machucar, mas para acordá-lo. Se você quer ser livre, levante a mão agora, disse o pastor, olhando diretamente para ela, como se soubesse de tudo. Com as pernas trêmulas, ela se levantou. Não sabia orar direito, não conhecia versículos de cor, mas uma coisa ela sabia: não queria morrer assim, sem lutar. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, Ana Cláudia sentiu um calor percorrer seu corpo, como se um fogo santo queimasse cada célula doente. As lágrimas secaram. Uma paz tão profunda tomou conta dela que, pela primeira vez em meses, conseguiu respirar sem medo. Na semana seguinte, ela voltou ao médico para fechar o ciclo, como dissera a enfermeira. Mas os novos exames deixaram a equipe médica em silêncio. Os tumores haviam sumido. Não encolhido. Sumido. Isso não faz sentido, murmurou o oncologista olhando as imagens lado a lado. Ana Cláudia sorriu. Ela sabia muito bem o que tinha acontecido. Naquela noite, no culto de gratidão, ela subiu ao púlpito com o laudo nas mãos e disse apenas: Deus não mente. Quando Ele promete, Ele cumpre. E assim, como um efeito dominó, os milagres continuavam. Do outro lado da cidade, o Seixas, um homem que havia perdido tudo no vício, entrou na Universal arrastado pela esposa, só para fazer um favor. Ele não acreditava em nada, só queria que ela parasse de chorar. Mas quando ouviu o testemunho de um ex-dependente químico que agora era pastor, algo dentro dele rachou. Não foi uma voz, não foi um sinal no céu, foi uma certeza quietinha, como uma semente: você também pode. Naquela noite, no culto da libertação, Seixas jogou no lixo o último maço de cigarros e a lista de dívidas que o sufocavam. Não foi fácil. As primeiras semanas foram uma guerra, com suores frios e pesadelos. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava das palavras do bispo: o inferno treme quando um homem decide servir a Deus. E ele decidiu. Hoje, Seixas é um dos primeiros a chegar na igreja para ajudar a arrumar as cadeiras. Sua esposa não chora mais. Seus filhos voltaram a olhá-lo nos olhos. E o que era para ser apenas um favor se tornou a melhor escolha da vida dele. Porque na Universal, as histórias não são contadas para encher linguiça ou vender ilusões. São provas de que quando alguém diz sim para Deus, mesmo que seja um sim fraco, tremido, cheio de dúvidas, Ele transforma aquele sim em vitória. Não tem segredo. Não tem fórmula mágica. Tem só um Deus que não desiste das pessoas, mesmo quando elas já desistiram de si mesmas. E assim, domingo após domingo, o templo continua cheio. Cheio de gente que chegou arrastando problemas e sai carregando milagres. Cheio de risos que nasceram de lágrimas, de abraços que substituíram a solidão, de sonhos que o mundo havia enterrado, mas que Deus ressuscitou. Porque ali, entre aqueles bancos e aquelas paredes, algo sobrenatural acontece. Vidas são reescritas, destinos são mudados. E o impossível se torna apenas mais um detalhe na lista do que Deus já fez. E então, no domingo seguinte, ele entrou. Era o mesmo homem que meses antes havia se arrastado até o altar com o peso de um diagnóstico sem esperança, as mãos trêmulas segurando um exame que os médicos chamavam de sentença. Mas naquele dia seus passos eram firmes, seus olhos brilhavam com uma luz que não era sua, era dela, daqueles que testemunham o impossível. O tumor que devorava suas esperanças havia sumido.
Não um encolhimento, não uma remissão parcial. Desaparecido. Os médicos balbuciavam sobre erros de laudo e casos raríssimos, mas ele sabia. Aquele era o dedo de Deus riscando no chão da sua história uma palavra que o mundo não ousava pronunciar. Curado. Ao seu lado, uma mulher apertava contra o peito o filho que os médicos disseram que nunca respiraria sozinho. O menino, agora com 1 ano, ria enquanto brincava com as franjas do tapete do altar, o mesmo tapete onde, meses antes, ela havia chorado até não ter mais lágrimas, sussurrando: se o Senhor quiser, eu aceito. Deus não só quis como fez. E ali, entre o cheiro de café da recepção e os abraços apertados dos irmãos na fé, ela entendia. A oração não era um pedido, era uma entrega. O milagre não era a resposta, era a prova de que Deus ouve até o silêncio. Porque milagre não é só o que vemos. É a mãe que acorda disposta a lutar mais um dia pelo filho rebelde. É o viciado que depois de 20 tentativas consegue dizer não uma vez, e essa vez basta. É o casal que depois de anos de brigas, se olha nos olhos e escolhe perdoar de novo. Milagre é Deus escrevendo o reto nas linhas tortas da nossa teimosia, transformando nossas fraquezas em vitórias que nem merecíamos. A lição? Deus não precisa de heróis. Ele quer é de gente comum, que tropeça, duvida, mas persiste. Que levanta a mão trêmula e diz: aqui estou, Senhor. Fraco, mas teu. Porque o milagre não começa quando tudo está resolvido, começa quando, no meio do caos, a gente escolhe confiar. E assim, o templo segue cheio. Não de perfeitos, mas de redimidos. Não de quem nunca caiu, mas de quem aprendeu que no chão, Deus se agacha para nos levantar. Porque no final, a maior prova de que Ele existe não são os sinais no céu, mas as vidas que contra todas as probabilidades continuam. E continuam melhores. Não porque mereciam, mas porque Ele é bom.